Corrido porque eu até peço desculpas, mas eu estava tentando uma audiência com o nosso reitor e aí eles marcaram para daqui a pouco, 11 horas. E por um lado vai ser bom, porque daí eu não vou entediar vocês, certo? E aí vai ser corrido e bem, vocês vão usar o tempo. Eu estou com esse intuito de apresentar uma proposta concreta, bora ver se eu consigo chegar até lá, tá certo? Mas antes eu queria fazer essa discussão de quem somos, não sei se está dando para ver daí. De como é que nós estamos ensinando, é mais uma questão de reflexão, eu queria refletir junto com vocês. Se vocês se revoltarem muito, podem levantar a mão, mas caso me permita, eu queria falar também para vocês por que eu acho que nós estamos fracassando, tá certo? Como educadores e vocês como alunos. Aí nessa hora, eu pediria para quem tiver assim, estômago sensível, realmente não me ouvir, eu não quero deixar de usar o português claro, com palavrões e etc. Ou falar também coisas que são duras, né? Eu acho. E aí, por fim, então, é o objetivo maior daqui de hoje, que é realmente apresentar uma proposta concreta, tá certo? Então, nota só, antes de começar a dizer o que a gente vai falar, eu queria dizer o que a gente não vai falar. Não está dentro do escopo dessa apresentação coisas que são até mais importantes do que a gente vai falar. Por exemplo, as dimensões da vida, o que traz felicidade, tá certo? As questões filosóficas não vai dar tempo e eu também não tenho competência para isso, né? Vocês não vieram para cá achando que eu tenho competência para isso. E outra coisa é o público, certo? Eu recordo assim um colega nosso que não queria nada, ele era um dos piores alunos. Eu pensava, rapaz, esse bicho está fumado, eu dizia, rapaz, prova amanhã. Ele não queria nada, não queria nada. Mas na verdade, eu é que não sabia que a família dele tinha tal condição que ele tinha uma cadeia de lojas, certo? Eu só não sabia, ele estava estudando engenharia, mas ele não precisava daquilo, correto? E hoje eu vejo ele no shopping ele tem um monte de loja, em cada shopping ele tem uma loja. Então ele está muito bem, né? E nunca aprendeu nem a integrar em uma dimensão. E eu preocupado com ele, querendo dar cola para ele, dizendo, cutuca que tu vai ficar reprovado. Então assim, o público de hoje é realmente quem precisa. Quem não precisa da profissão pode até pedir seu dinheiro de volta, não é isso? E se levantar. Eu queria realmente falar para quem está precisando da profissão. E ainda o exemplo do que a gente não vai falar. Eu coletei isso daqui porque eu gosto de fazer uma analogia de uma carreira como sendo escalar uma árvore, tá certo? Então, eu gosto dessas frases, por exemplo, se tu sabes, né, o que tu és, é mais fácil de ser feliz, que foi o que disse esse cidadão. E aqui escolha um trabalho que você ama e você nunca vai se sentir trabalhando, tá certo? Esse tipo de coisas, infelizmente, a gente vai poder abordar, mas elas são mais importantes. Falando agora de coisas menos importantes como dinheiro. Vamos falar dentro da engenharia, certo? Como é que está posicionado? Eu estou precisando de alguém para ir lá na reitoria e vai ser quem dormir primeiro, né? Nota só, Gabriel, um candidato ali, Laura. Engenheiros e engenheiras no Brasil e no mundo, certo? Umas reflexões rápidas com você é o seguinte. Vocês têm que aglutinar essas áreas que são as chamadas técnicas, em inglês eles chamam de STEM, né? Que seria ciência, tecnologia, engenharia, matemática. Essas áreas, elas não têm tipicamente problema de emprego há um bom tempo, percebe? Então, os Estados Unidos, por exemplo, essa área, ela cresce muito mais do que a não dela, não é isso? Nos últimos 12 anos, tem aqui os slides, depois eu passo para vocês. O desemprego na Europa é grande hoje em dia, mas há uma escassez de talento nessas áreas técnicas, certo? E o Brasil, eu peguei essa reportagem aqui de um profissional que é do mercado, que diz assim, habilidade de engenheiro é solucionar... E esse é o motivo de vermos engenheiros ocupando ótimos cargos. Então, isso é verdade. Tem muito engenheiro, por exemplo, na Receita Federal. Tem muito engenheiro em empresas, por exemplo, que não são necessariamente relacionadas à engenharia, simplesmente por causa dos... Eles chamam analytical skills. O cara pensa rápido, o cara tem soluções, percebe? Agora, vocês têm que distinguir os níveis, eu vejo assim, os níveis de trabalho que há na engenharia. Porque a gente chama de engenheiro para todo mundo. Mas eu conheço muito engenheiro que o que ele faz é o seguinte, ele chama as empresas e ele organiza a compra de uma, por exemplo, empresa do governo. Ele está sentado ali no governo, ele é um chefe, ele tem um salário muito bom, mas ele recolhe o que os vendedores estão falando, aí ele toma uma decisão, encaminha um edital e etc e tal. Eu listei isso daqui, eu não vou ler tudo, mas eu quis dizer assim, olha, que tem engenheiros que fazem coisas, né, que, por exemplo, um arquiteto de engenharia, um cara mais avançado, mandou ele programar, ele já tem todo o sistema de escrita, ele vai e programa. E aquele nível mais avançado que a gente quase não vê aqui na Amazônia, tá certo? É como se fosse um animal que não está no nosso habitat.
que é o cara que desenvolve. Por exemplo, eu trouxe isso daqui para mostrar para vocês. Ó. Os caras que desenvolveram esses modems, eu tive a oportunidade assim, de participar de discussões dessas empresas. Então, um monte de cara muito safo. Eles estão ali, eles projetam e depois os engenheiros vão, implementam. E depois tem aquele setor de vendas, muitas vezes de engenheiros atuando na venda, na manutenção, tá certo? Eu não vou mostrar para vocês um manual de manutenção de um sistema complicado. Ligue o fio tal e verifique se o LED número 5 acendeu. Se o LED número 5 não acendeu, significa... Então, algum engenheiro fez isso, projetou, algum outro escreveu, e o terceiro, né, que é o nível mais básico, ele vai ali para seguir aquele ramo, certo? A maior parte dos engenheiros que vocês conhecem que estão atuando no mercado, principalmente aqui no Pará, não é dos engenheiros aqui de desenvolvimento, porque a gente não tem indústria de base tecnológica, tá certo? Então, vocês têm que ficar situados nisso, mas se vocês tiverem treinamento para essas aqui, eu garanto que não tem problema de emprego para vocês. O engenheiro que conhece o suficiente para projetar coisa. Então, falando daquilo que é menos importante, salário. Salário, os caras, isso aqui é anual, né? Então, nos Estados Unidos, eles começam com 60 mil, que seria 5 mil dólares por ano, por mês, desculpa, 5 mil dólares por mês, e depois isso vai aumentando de acordo com a competência do cara também e com a experiência. Mas isso é mais para dar os sites para vocês, se vocês estão interessados em saber sobre salário, procure esses sites, é interessante. Eu tirei isso daqui de um jornal brasileiro porque nós brasileiros somos ruins de estatísticas, então há muito pouco estatística, tá certo? Mas eu achei essa daqui interessante, quando eu vi, olha, ele pegou os dados do IBGE, e esse cidadão aqui tem um blog, né? Então ele colocou em primeiro, médicos. Notem, aqui ele não está listando aquele médico que nem declara imposto de renda, tá certo? Vocês sabem que quando vocês estão aperreados e precisam de um médico muito bom, o cara diz logo, eu nem entrego para ti recibo, percebe? Então não é esse tipo de médico. O médico que está aí é mais um médico que tem um contrato com pronto-socorro e etc, né? Mas a renda aparecer aqui, aí eu achei engraçado o engenheiro eletroeletrônico, seu segundo, né? E aqui vai descendo. Professores do nível superior não tão mal, certo? Vocês veem aí que é 6 mil e é basicamente isso mesmo que o pessoal que tem curso superior ganha. E aí vai descendo, e eu achei engraçado engenheiros aparecerem em segundo, tá bom? Bem, eu vou falar agora então mais um pouquinho de nós mesmos, certo? Vou falar bastante da minha vida, é uma questão de personalidade, aí um pouquinho sobre os laboratórios, né? Eu peguei uma vez um livro, A Vida de Einstein por Ele Mesmo, digo, caramba, eu vou saber todos os segredos sórdidos do Einstein, né? Aí ele diz assim, minha vida foi minha teoria, relatividade para... Aí eu pensei, não aprendi nada porque ele amou a mulher, nada, ele só falava sobre relatividade. Então, vamos lá, minha vida no lápis começou em 1993, mais ou menos, certo? E a gente queria fazer coisa. Então eu fiquei assim, inclinado a procurar como fazer coisas, e nós criamos um outro laboratório que chama Laboratório de Sensores e Sistemas Embarcados, e a ideia dele é sair daquilo de escrever paper, né? Ficar só fazendo uma pesquisa mais acadêmica para realmente gerar protótipos, gerar produtos e tal. E aqui eu coloquei uma evolução, né, da eletrônica, e agora a gente está trabalhando com a FPGA, ASIC são aqueles chips que tu mesmo projeta para aplicações específicas, né? E SOC são aqueles chips que são tão grandes que eles chamam de System on Chip. Então a gente hoje faz as duas coisas, só não fazemos o ASIC ainda, mas ainda, né? A gente vai chegar lá. Então tem bastante coisa e a gente tem projetos interessantes como esse Celcom, que é para prover telefonia celular para as pessoas que não têm nenhuma operadora atuando na sua área. Isso acontece bastante no interior do estado, né? Então eu vou, agora quando eu sair daqui correndo, vou até reunir para falar desse projeto. E eu vou falar agora para vocês os elementos que a gente usa no recrutamento, né? Quem chegou cedo, a gente brincou rápido sobre recrutar indiano, mas na verdade a gente não foge muito do senso comum, tá certo? Como é que a gente tipicamente procura candidatos? Ele tem teoria, certo? O que normalmente a gente aprende em sala de aula, na internet. A gente tenta também ver se a pessoa tem alguma prática, comunicação, né? Não sei se vocês notam, mas a comunicação escrita ela está cada vez mais deixada de lado. E se você quer se autoavaliar, basta você ver. Eu consigo fazer a diferença de mais e mais, né? Se você não faz muita diferença sobre isso, é porque você está usando muito a comunicação falada, né? Você fala, mas você não escreve, né? E tipicamente isso é porque você não está lendo muito. Tem lugar para esses profissionais no mercado, mas não são eles que escrevem os tutoriais, certo? Eles têm que fazer os tutoriais, já que eles iam ficar em problema se tivessem que escrever. E aqui em termos de programação, tá certo? Então, durante uns 10 anos, mais ou menos, da minha carreira, eram esses 4 pontos que a gente olhava.
Coisa recente, tipo 2, 3 anos atrás, alguém me xingou, né, e disse assim, olha, tu estás aí com um monte de gente que tem esses elementos, mas eles não têm uma coisa. Aí nós ficamos atrás do quinto elemento, certo? Então o que seria esse quinto elemento, né? Eu peguei essa ilustração aqui porque, bem, vocês podem escolher, cada um escolhe o seu predileto, não é isso? Mas é aquele elemento assim que te retrata a paixão, certo? Tu olhares, né, sei lá, né, olhar essa dona ou o cara. E esse quinto elemento então passou a fazer parte daquilo que a gente buscava, né? De veres. Eu não sei se vocês já notam isso, mas tem colegas que dizem assim, cara, o salário é muito bom, tudo é beleza, olha, você ganha bem, se você sair daqui você tem isso e isso. Tu tem que convencer o cara a se mover, né? Olha, o cálculo é importante para tua vida. E tem outros que não, o cara já nasceu querendo, né? Então eu acho que esse fator ele ajuda bastante, principalmente no UFPA. Aí, como resultado dessas mudanças de tática, aí agora nosso laboratório está progredindo mais rápido. A gente está conseguindo mais dinheiro e é uma coisa que vocês se estudassem em causa iam saber. Quanto maior tu vai ficando, mais tu aglutina em torno de ti. Ou seja, é bem justo isso, não é não? O mais rico fica mais rico, certo? E aí agora a gente está comprando equipamentos e tal. Eu também coloquei isso daqui, que é uma outra dimensão de resultado, certo? Eu peguei alguns alunos nossos que estão em multinacionais fora do país, né? Tem alguns outros que estão em multinacionais no país. Essa não é uma lista exaustiva, mas a Neiva está na Ericsson, o Eduardo também. O Rodrigo acabou de mudar para a Huawei, mas aí eu não sabia se era já público, né? Eu não quis delatar o cidadão. Mas ele estava na Alcatel Lucent, que é a herdeira da Bell Labs, certo? Se vocês ouviram falar de Bell Labs, ele tem uma entrada lá, Bell Labs. Rodrigo, estudei na UFPA, ia para os forrós, né, no Vadião, como vocês, e a Shadia está na Qualcomm. Bem, então eu estava pensando assim, eu estou feliz, certo? As coisas estão andando bem, nosso laboratório está crescendo, e eu acho que é um caminho, eu poderia só continuar fazendo isso mesmo, e talvez isso seja até o mais inteligente, tá certo? Eu já explico para vocês do que eu estou falando isso. Mas antes, para pegar o Lauro dormindo, William, a pergunta é, e tu, William? E tu? Eu agora vou dar uma de Nostradamus e vou perguntar para mim mesmo o que eu acho que aconteceu ou acontece com a vida desses dois diletos alunos. Olha lá. Primeiro, eles devem ter sido bons alunos, certo? Eles devem ter sido bons de matemática e física, senão eles teriam que fazer direito, né? Eles não tinham medo, por isso que eu estou colocando aqui. Eles provavelmente tiveram uma grande comemoração de passar no vestibular. Nota só, olha, eu acredito em sinais. Eu estava vindo para cá, aí uma moça me entregou isso daqui, né? Eu vou passar, mas diz assim, seja você quem você quer ser, nós acreditamos. Eu achei bacana, que eu estava lá no jogo do Leão gritando, eu acredito, eu acho meio babaca essa frase, mas no desespero a gente grita. Então eu achei interessante que eu pensei assim, engraçado, né? Os alunos, eles entram na UFPA, né? Eu acho, isso é uma especulação como eu estou colocando aqui, eles entram comemorando, certo? Normalmente os familiares de vocês, os amigos de vocês, devem ter comemorado muito, devem ter raspado, né? Feito vocês ficarem fedorentos. E assim, um questionamento que eu queria fazer é, o que aconteceu, correto? Porque era motivo de orgulho, ao menos, né? Não sei se ainda é, mas era motivo de orgulho fazer parte da comunidade da UFPA. Deixa eu ver só como é que eu estou indo com o tempo. Tempo fly. Mas olha lá, as ambições e necessidades é uma coisa que eu acho bastante interessante especular sobre cada um de vocês. Assim, olha, eu falei que a carreira é escalada em árvore, não é isso? Tem um termo em inglês que diz low hanging fruits. O que quer dizer isso? São as frutas que estão bem próximas aqui da base, certo? É fácil de pegar, né? Tanto que essa anedota aqui fala sobre isso, certo? Tu oferece aquela fruta e o cara vai e pega. E tem as outras frutas que estão representadas em amarelo que são mais difíceis, né? A vaquinha tá ralando para pegar. Eu acho que isso tem muito a ver, assim, com... Se tu vai para mais de cima ou não tão de cima, tem muito a ver com a tua ambição, certo? Se tu precisa de mais dinheiro para viver, se tu és um cara que te acostuma com qualquer coisa, etc. E eu também acho que tem muito a ver com qual é a tua disposição para lutar por elas, certo? Ou seja, a tua ambição e a tua disposição para lutar. E o que tu queres da engenharia da UFPA é como eu fecharia essa parte. Estou dizendo o seguinte, olha, o mercado mundial precisa de engenheiros. A melhor técnica que vocês deveriam adotar enquanto ainda estudantes é se preparem para trabalhar nas melhores empresas de tecnologia do mundo. E aí depois, se tu quiseres fazer concurso para a Receita Federal, são outras vidas, são outras carreiras. Aí tu fazes, mas se tu estiver preparado para o mais difícil, tu podes ir para concurso público, empreendedorismo, indústria,
E eu acho que a grande vantagem da engenharia, diferente de outras áreas, é que tu pode realmente conquistar o mundo, tá certo? Agora vem a parte 2, vou tentar ser mais rápido ainda, porque falar de fracasso ninguém quer. Eu me lembro que eu tenho um amigo que hoje tem seus 40 e tantos anos, ele é coordenador de um curso, e ele disse assim, quando eu entrei no curso, tu fizeste uma palestra que quase eu vou me embora. Falaste muitas coisas pessimistas, muito... E eu pensei assim, caramba, eu só retratei as dificuldades da UFPA, a realidade da UFPA, certo? Mas ele disse para mim, quase eu vou me embora. Então eu não quero que nenhum de vocês fique com essa impressão, mas eu vou falar por que eu acho que a gente está fracassando, tá bom? Primeiro é a taxa de evasão. Eu tirei isso daqui do INEP, né? Então se vocês olharem aqui é o Brasil, direito, medicina é essa bem daqui de baixo, e engenharia, olha, consegue ganhar o Brasil por um pouquinho, tá certo? É um pouquinho mais para... Ainda especulando sobre vocês e relacionando com isso do fracasso, certo? A gente não tem uma ideia clara sobre a profissão, as disciplinas são demasiado teóricas, né? Elas são difíceis, os cursos são mal organizados, os professores não estão interessados. E aí, eu vou agora pular para o ponto de vista de nós docentes. O que a gente acha de vocês, assim, sem muita papa na língua, certo? Nós achamos vocês mal preparados e vocês não querem nada, certo? Isso daí, se vocês forem entrar na mente de cada um, eu estou chamando isso de especulação, certo? Mas eu acho que vocês encontrariam muitas dessas conclusões. E eu não vou polemizar, vou só passar para vocês alguns dados de imprensa. Não reclama, Gabriel, nota só. Brasil fica em 60. Eu olhei 60 não é tão ruim, mas eram 76, né? Então o Brasil está aqui, olha. Nós estamos pau a pau com a Argentina, mas notem só os chineses, olha. Eles botam 600 quando a gente bota menos de 400, não é isso? A gente está colocando aqui menos de 400. E aí a gente pensa assim, não é porque muita gente pobre, coitada, eles não têm preparo. Não, se tu pegares a elite, os ricos do Brasil, eles são ruins também, tá certo? Os ricos do Brasil pedem para os pobres da China. E aí eu vou pular bem rápido isso daí, se vocês quiserem, um monte de coisa derrotista, né? O governo não atinge meta, notem só, o apagão educacional no ensino médio. Então, isso para quem gosta é bom. Mas eu queria retratar com essa pesquisa aqui de má gestão. Má gestão para mim é o ponto, certo, essencial para vocês entenderem a UFPA. Essas carinhas aqui, para mim, são vocês quando a gente está numa sala de aula. Esse cidadão bem aqui é o Gabriel. Notem só. O que ele está pensando? Eu fico às vezes especulando. O que esse cidadão está pensando? Que porra que eu estou fazendo aqui? Correto? O que é essa aula de cálculo e tal? Olha, esse daqui não. Esse daqui está bem. Ele sabe o que é. Então, além disso, além da gente estar no Brasil, que está muito mal na educação, a gente está no norte e no nordeste, tá certo? Os nossos governantes são bastante preocupados com isso e eles mesmos dizem, correto, que nós estamos muito mal, e eu não vou aqui retratar. Vou concentrar um pouquinho mais na universidade. Eu não sei de vocês, mas assim, a minha religião, por exemplo, ela fica dizendo... Todo mundo está salvo, todo mundo está salvo. Ou seja, basta tu te arrepender e tu está salvo. Tem um colega nosso que até disse, eu não vou precisar ficar seguindo todos os preceitos. No meu último dia eu vou me arrepender de todos os pecados e eu estou salvo. Eu digo, é verdade. Então, ele por engenharia, ele disse, é isso que eu vou fazer, certo? Então, religião. Mas notem por outro lado, o que é profissão. A profissão ela é totalmente exclusivista. No meu entender, ela adota isso daqui que a gente chama de meritocracia para ficar nos medindo, nos botando para baixo, nos avaliando como outstanding, que é o super superior, mas o abaixo da média. E aí a gente cria os vencedores e os fracassados, concorda? Quando eu estava aqui no UFPA, eu nunca me senti fracassado, porque ninguém estudava nada mesmo, quase, e eu era um dos mais estudiosos. Mas quando eu tive realmente que me bater com chinês e indiano, sem brincadeira, com 3 meses de aula, eu estava bem aqui, olha, me sentindo below average, fracassado. Eu pensei, deve ser assim que alguns se sentem, correto? No que a gente fica avaliando. Nota só. Primeira coisa que a gente faz é dar o mesmo tratamento para todo mundo. Então aqui o cara está dizendo assim, olha, para uma seleção justa, a gente vai fazer o mesmo teste para todos, tá certo? Então o teste qual é? É subir aqui a árvore. E aí a gente passa a pensar o seguinte, que todos são diferentes e a gente não cuida... Deixa eu só contar isso rápido, por isso que está escrito depoimento, para me lembrar, sem chorar para vocês, o seguinte, eu tinha uma patativa, eu achava ela linda, assim, ela era parecida com essa daí, e cantava pra caramba, me deram um curió, eu botei a gaiola um do lado do outro, passou uma semana, a patativa morreu, aí eu perguntei pro passarinheiro que era entendido, disse assim, rapaz, o curió chocou a patativa. E eu fiquei assim, mas o que é? Não, ele é muito cantador, ele chocou a patativa. Então, eu aprendi isso, né, de uma forma dura, quando eu tinha 5 anos de idade, e eu
tenho vivenciado isso numa universidade. Vocês são muito bons no ensino médio, vocês eram os melhores. Aí vocês são colocados com gente que é melhor que vocês, certo? Como eu fui colocado também com aqueles malucos asiáticos. E aí o que acontece? A gente fica choco, a gente acha que é burro, a gente vai ficando para trás. E se vocês não se rebelarem com isso... Bem, passando agora para outro tópico, nós professores nós descobrimos que basta a gente seguir os orientais. Os orientais são muito técnicos na questão de didática. Esse aqui é o material que eles usam. E quando você vê que o ganso que você está criando, ele pode engordar mais rápido, porque ele não está comendo o suficiente, você introduz no processo ensino-aprendizado a alimentação forçada. Tu sabes o que vocês têm que saber, eu ao menos, eu sei, tem que saber cálculo, por exemplo, Gabriel não sabe, quem tem que aprender convolução. Aí eu vou lá, usando esse material didático, e ensino para ele convolução. Isso, se vocês, eu estou indo rápido, certo? Mas se vocês virem o reflexo disso, no meu entender, é uma grande parte do nosso fracasso. A outra é o seguinte, o funcionalismo no Brasil, agora ele escolhe trabalho, percebe? O funcionalismo no Brasil, ele está numa situação que ele não estava 10 anos atrás, de só piorar. E eu acho que vocês têm que entender que a UFPA não está no ecossistema de inovação tecnológica. Nós não estamos no Vale do Silício, onde os professores são recompensados se eles estiverem formando bem, tá certo? Não há nenhuma recompensa rolando. Então, bem, a gente não está organizado, o corporativismo nos invadiu. E se vocês pensarem assim em termos de guerra do fogo, aquela descoberta do fogo, se pensarem em fogo como aquilo que alimenta a alma para que a gente não seja morno, né, como diz na Bíblia, o fato é que eu não vejo aqui na UFPA muito fogo, tá certo? Inclusive... eu estava cunhando aqui de dizer que a gente está doente. Tem um termo que eu vi uma vez assim, o cara foi para Stanford e o empowerment. Aí eu fui traduzir o que é empoderamento. Tu vai para Stanford como aluno, tu te sente assim, tão bem, tão poderoso de estar em Stanford, que tu quer criar tua empresa, tu quer dominar o mundo. É lógico que 90% fracasso, mas 10% fazem Facebook, fazem YouTube, fazem essas empresas que hoje em dia a gente dá dinheiro, correto? Aqui, pra cá, pra UFPA, eu acho que é o contrário. Tu chega muito motivado e aqui tem um embrochment, que é um negócio horrível, mas eu não posso entrar em detalhes porque tu não tá filmando isso não. Mas vou até, um dia eu explico pra vocês. Aí eu pensei assim, eu já participei de várias avaliações de cursos de não desisto. Eu vou chamar o curso assim, criado. Os cursos são criados porque o MEC disse que é criado, então tá criado. Mas organizado é quando vocês, alunos, dizem que o curso é organizado, entendeu? Ou seja, vocês dão a chancela. E aí o coroado é quando a comunidade faz isso, que é tipo o que acontece nos Estados Unidos da vida, que os caras dão até dinheiro para as universidades, né? E eu acho que a gente está se perdendo muito com esse negócio de discussão de qualidade, etc., e não analisa de uma forma fria. Agora, saindo do lado do docente para o lado do discente, eu queria realmente perguntar para ti, Gabriel, William, qual é o grande ganho que a UFPA está dando para vocês ou vai dar para vocês? Eu vejo 3 categorias, tá certo? Talvez eu esteja sendo muito simplório, mas eu vejo assim, que tem uma boa quantidade de alunos que o ganho dele vai ser mesmo alimentação gratuita, e eu estimo que eles sejam 25% quando eu vou assim para uma sala de aula. Assim que tu vê que o cara está, ou se é antes, né, ele está esperando o RU, ou se é depois ele está digerindo, né? O diploma, eu creio que deu uns 60%, tá certo? Eu estimo, é difícil, né, de chegar nessa conclusão. Mas quem realmente esteja procurando conhecimento, basta vocês somarem e ver o que é que falta para o 100, tá certo? Eu até peguei aqui a propaganda da Fibra, que eu achei bem bacana. E é para mim assim uma coisa de realmente estarrecedora. Vocês têm o tempo para se formar. Se vocês precisam da profissão, ei, caramba, bora fazer diferente, né? Porque, no meu entender, a gente está fracassando. Então nós estamos doentes, e vocês pegaram um PRI, né, no meio do discente, e simplesmente vocês estão displicentes com o futuro de vocês. O leite da criancinha de vocês depende do tempo, da maneira que vocês investirem o tempo agora. Se vocês ficarem 5 anos indo para aula, aí brinca, divertido. Mas não sejam displicentes demais com o tempo de vocês, tá bom? Então, eu acho assim, a meritocracia, ela permeia profissões. Isso tem um lado bom. Por que tem um lado bom? Porque se tu és um cara qualificado, não vai ser o filho do fulano que vai te passar, certo? Tu vai fazer o concurso, tu vai ficar na frente dele, tu vai ser selecionado para a empresa. Então, tem um lado bom. Por outro lado, a meritocracia, ela massacra, correto? Vocês têm que ter percepção disso, para lidar bem. E vocês acham que vocês fazem bons pactos, tá certo? Eu estou garantindo para vocês que vocês estão só perdendo nos pactos de mediocridade que vocês vem fazendo. Basta ver o que nós fizemos com vocês agora, deixando vocês de férias até janeiro, correto? Então, vê se vocês entendem melhor o FPA, os mecanismos, e aí vê que quando vocês quiserem fazer pacto, vê se ao menos vocês fazem pactos melhores, tá certo?
E eu acho que vocês não devem ficar chocados, né? Não sei aqui dentro dessa sala, mas eu já convivi com muitos alunos que basicamente eram o papel da Patativa, né? Da minha amada Patativa. E vocês não dependem mais de professor. Hoje eu estava tomando café, tinha um rádio tocando bem alto. Eu, caramba, vou botar alguma coisa para ouvir, para balancear. E aí tem um negócio do Network Functions Virtualization, que é uma coisa nova e tal. E eu tava meio inseguro, aí eu fui no YouTube, botei NFV. Sério, eu tomei meu café ouvindo aquilo, digo, caramba, essa explicação foi tão didática, e saí alegre com um café. Eu não sei se isso faz bem para a saúde ou mal, certo? Mas eu acho que vocês não dependem mais de professores. Vocês têm que entender que hoje o grande ganho não é vocês poderem compartilhar uma foto, né, que vocês tiram no WhatsApp e todos os amigos de vocês verem imediatamente. O grande ganho disso tudo que está acontecendo nessa sociedade de informação é que vocês dependem cada vez menos dos sistemas tradicionais, né? Eu não posso botar o The Wall, né? Tu pode tocar aí o The Wall. O Pedro vai tocar para vocês uma música que, se vocês não conhecem, vocês devem ver o vídeo da música, que é o Pink Floyd. Como é que é o nome? É The Wall. Another Brick in the Wall. Outro tijolinho que são vocês, outro tijolinho na parede do ensino. Agora eu estou com pouco tempo, vou falar rápido da proposta, tá certo? Eu queria fazer uma proposta, como eu disse para vocês, eu posso continuar fazendo o que a gente vem fazendo, crescer um laboratório de uma forma exclusivista. A gente pode continuar olhando os CVs, os currículos, colocando para fora quem não tem nota boa, dando vaga para quem tem nota boa e continuar nesse processo. Mas eu queria ver se eu conseguia fazer uma coisa mais inclusiva, né? E eu queria fazer ela baseada em duas coisas, certo? Olha, vocês conhecem essa música? Dê uma procurada no YouTube, né? O Gabriel só ouve... qual é o gênero? Mas essa aí... Vai lá, deixa aí. Obrigado. Sonoplastia. Porra, nossa, sonoplastia. Então, vê só, eu queria ver se a gente conseguia fazer alguma coisa usando duas técnicas do ensino moderno, que é aprender fazendo, né? Chama-se Problem-Based Learning. E outra é de tu teres um ambiente colaborativo. A gente tem hoje em dia ilhas de excelência. O que é isso aí? Não fui eu que aprendi, certo? Eu gosto de estudar, venho estudando, já tenho 20 anos de engenharia, mas os meus alunos realmente eles conseguiram me superar e se tu aglutinares tudo que esses alunos sabem, isso é no nível que é exigido por essas multinacionais. Até por isso que eles estão sendo recrutados por elas, certo? Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar uma maneira de ser um agente de repasse desses conhecimentos. Percebam que não é conhecimento necessariamente de livro-texto, é conhecimento às vezes prático, tá certo? É o cara que sabe, por exemplo, programar um FPGA, um chip FPGA, ele conhece todo o processo, ele é muito bom de programar, eu preciso que ele repasse isso daí. Então eu queria ver se eu conseguia transformar essas ilhas de excelência, né, em uma coisa que tivesse um componente de ensino. Eu queria também melhorar os laboratórios para aprendizado, o laboratório de ensino, ou seja, deixar alguns laboratórios sempre abertos, né? A gente vem trabalhando com a Dalberg e o Miller para ver se a gente começa a fazer isso. E eu queria propor para vocês, para a gente poder aprender fazendo alguns projetos. Aí teria que ser em vários níveis, né? Desde o nível mais básico até mais alto. Eu gosto de pensar assim, quando o aluno entra no nosso laboratório, que uma coisa que ele tem que saber é programação, certo? Aí começa com Web, Linux, aí depois ele está trabalhando com sistemas embarcados, passando do Arduino para outros chips, né? Para outras plataformas. Aí PDS é porque eu gosto de PDS, é o que tem pago a escola das crianças. Então eu botei aí, tá certo? Mas é simplesmente só para indicar assim, o laboratório de processamento de sinais. Mas assim, a gente quer chegar nas telecomunicações e robótica, etc. E aí eu listei alguns exemplos de projeto. Um que eu queria fazer é o seguinte, ó. Vocês podiam programar durante esses cursos que vocês vão fazer, o Thiago acho que vai ajudar, não sei quem é que está com... É o Ítalo, não é isso? Vocês podiam fazer o seguinte aplicativo. Vocês deixam um servidor contabilizando a hora de entrada e saída de cada professor, e vocês como alunos ficam com o smartphone, e toda vez que começa a aula vocês dizem que começou, toda vez que termina a aula vocês dizem que terminou, tá certo? Aí no final do mês a gente faz um relatório e entrega para o Adalberto e para o Miller, tá bom? Dizendo que horas que começa, que horas que termina a aula, só para a gente controlar a nossa assiduidade. Aí tem outras coisas, tipo o brinquedo de Miriti e tal. Mas notem só, esses projetos, o que eu queria dizer para vocês é o seguinte, eles têm que ser autossustentáveis, né? Ou seja, a gente tem que buscar um financiador que dê dinheiro e que a gente possa pagar a bolsa, certo? A minha ideia é começar hoje um movimento que mudou, por exemplo, a UFPE. A Federal de Pernambuco, em função do CESA, que era um grupo de professores que começou de uma forma organizada, ela realmente dá bolsa para quase todos os alunos que querem, percebe? Então, a meta é dar bolsa para todos vocês que ainda não tenham, não é isso? E para isso,
projetos têm que ser autossustentáveis, tá certo? Não pode ser, eu gosto de fazer algo e aí eu vou fazer, sei lá, algo sem ter uma conexão. Por isso que eu coloquei o Miriti, que de repente se a gente aglutinar com a empresa, né, ou digamos a indústria, né, que faz, a gente tem uma chance de conseguir financiamento. Para começar, eu propus 2 projetos. Esse daí porque a gente já tem algum financiamento, que é o Telefonia Celular Comunitária. A gente vai fazer um piloto em Irituia, né, numa comunidade rural de Irituia, e também na Floresta Nacional de Caxiuanã, tá certo? Então a gente vai botar lá a telefonia, e aí tem um monte de coisa ainda a ser feita, certo? A gente quer, por exemplo, colocar dentro desses Raspberry toda a estação rádio base GSM rodando. A gente tem que fazer equipamentos como fontes, as torres também. A gente pode colocar reconhecimento de fala, já que o pilantra do caso está fazendo isso para os húngaros, e não faz isso para os brasileiros. Então isso aí foi um exemplo, por exemplo, essa parte de fonte, é simplesmente porque às vezes tu compra uma fonte e aí ela queima com a energia elétrica tão ruim daqui do Pará, entendeu? E aí tu poderias customizar a fonte, as torres. A gente tem um colega que tem uma empresa disso, eu queria trabalhar com ele assim. Se a gente conseguir colocar numa caixinha bem pequena como essa, a gente pode botar a estação rádio base em cima de uma torre que dê suporte apenas a coisas leves. Porque hoje em dia o que ficou caro de levar a telefonia muitas vezes é fazer essas torres, certo? Quanto maior a torre, obviamente mais caro e etc. Então eu queria trabalhar com essas tecnologias. E na verdade, se vocês olharem, a gente na celular, a gente tem a 2G, a segunda geração, 3G. Vocês estão pagando caro para ter 4G, não é isso? Vocês acham que tem 4G? E na pesquisa a gente está falando em 5G. Então quando a gente vende o nosso trabalho para as multinacionais, a gente trabalha em 5G. Eu queria começar a trabalhar aqui com vocês. Ei, caramba, Pai Sandu, vocês podiam ter deixado 2 gols pra gente dos 5 e a reza pra Santinha foi errada dessa vez. Mas notem, o que eu queria fazer era 6G. Eu queria começar, o Pedro vive dizendo, eu quero publicar em 5G. E eu queria deixá-lo publicando em 5G, que é quase ultrapassado, já daqui a 20 anos vai estar ultrapassado. E eu queria trabalhar em 6G. O que é 6G? 6G é quando a humanidade ficou tão evoluída, que ela vai parar de fazer as coisas apenas por dinheiro, como na 5G, para dar 10 gigabits por segundo para cada usuário. E aí a gente vai pensar naqueles que não tem nada. Então é isso que eu estou chamando de 6ª geração da telefonia celular, entendeu? E adivinha onde é que ela começou? Na Universidade Federal do Pará, exatamente hoje. A 6ª geração 6G da telefonia celular. É sério, eu só estou falando sério. Então, o outro projeto é o seguinte, quando a gente começar a levar conectividade, eu queria ver se a gente começava a trabalhar dentro disso aqui que é chamado de Electronic Medical Health. Para aquele primeiro projeto a gente já tem algum dinheiro, tá certo? O governo vai nos dar, eu acho que uns 200 mil para a gente fazer aqueles 2 pilotos. Para esse daqui a gente ainda não tem dinheiro e eu vou estar escrevendo proposta para levar adiante. E nós estamos precisando também que vocês se juntem a nós. Então esses seriam os 2 primeiros projetos. E aí, bem, eu vou deixar os links aqui, mas vocês têm uma ideia de que esse tipo de coisa vocês podem vender para médicos, vocês podem vender para pequenos hospitais. Existe hoje em dia open source, bastante avançado já, onde você tem todo o controle, certo? Não só do paciente, mas da questão de como cobrar do paciente, como agendar pacientes, etc. E eu quero trazer isso daí e a gente vai fazer um acordo com a UFPA para a UFPA hospedar. Bora ver se isso daí dá certo. Então são só esses 2 projetos. Quem tiver interesse nesse tópico, basta ir aqui no site do ITU e da Organização Mundial de Saúde, que tem vários exemplos, Índia, Guiné. O que eu acho bacana de brasileiro é o seguinte, quando vocês olham projetos para pobre, nunca tem o Brasil. Isso é muito interessante, certo? Porque notem, a África está cheia de projetos, porque é mais ou menos como se eles dissessem, nós somos carentes e nós fazemos projetos para os pobres, e aí tem um monte de projeto para pobre. No Brasil não, pô. Nós não somos mais, a gente quer entrar no Conselho de Segurança da ONU, correto? É o contrário. Como é que tu vai entrar no Conselho de Segurança dizendo nós temos pobre? Tu entra no Conselho dizendo assim, nós estamos bem pra caramba, não é não? E aí tu não faz nenhum projeto para pensar naqueles caras que não têm telecomunicações. Então, eu estou fazendo propaganda desse negócio, agora eu vou falar um pouquinho da gestão do grupo. O que a gente está querendo fazer aqui, se vocês quiserem dar o nome, vocês podem chamar de empresa júnior, vocês podem chamar de PET, vocês podem chamar de Hackerspace, tá certo? Eu não quero dar um nome, correto? A gente vai ser alguma coisa na linha disso, no seguinte sentido. Eu queria ver se todo mundo fica convidado a contribuir, mas que a gente também desse crédito de alguma forma a quem contribuísse, tá certo? Senão não vai funcionar e a gente já teve algumas experiências no passado.
essa maneira de dar crédito, ela pode ser daquela mais trivial, que é tipo atividade complementar, né? Aí você dá carga horária para atividade complementar. A gente também vai fazer curso de especialização, então, por exemplo, o Gabriel ministra um curso para cá, para esse grupo, e aí a gente dá para ele a chance de fazer uma disciplina na especialização que vai ser paga e muito bem paga. Aí tu vai ganhando, digamos, dinheiro de uma forma indireta. Eu queria ver se fomentava a participação dos calouros e que a gente organizasse minicursos, etc. Mas sendo mais prático, eu queria que nós trabalhássemos baseado em projetos, ou seja, eu estava criando uma hierarquia aqui só para nós nos organizarmos, chamando de comitê gestor, do qual eu faria parte com mais alguns de vocês, certo? Aí a gente tem que contratar esses caras aqui, porque a gente quer fazer mais engenharia, não é isso? Então teria que ter esses assessores. Aí eu dividi em diretorias, a gente teria o gerente de projeto, e eu queria contratar vocês desde agora. Assim que terminar isso daqui, eu vou ver se eu coloco um site no ar que vocês submetam os seus currículos, e aí basicamente vocês escolhem se vocês estão inscrevendo nas seguintes vagas, né? Estagiário, engenheiro ou engenheiro sênior. Eu queria praticar com vocês, se vocês quiserem se inscrever para engenheiro, eu queria praticar isso daí. E o engenheiro sênior, para dar uma ideia, o que é o sênior? É quando tu já tem uns 4, 5 anos mais ou menos de experiência, e tu normalmente comandas uma equipe, tá certo? Então, a gente está precisando de engenheiro sênior, por exemplo, para ser gerente de projeto, para tomar conta desses 2 projetos e dos outros que virão, tá certo? O que eu preciso fazer agora é sair correndo, eu vou na reitoria, tentar dinheiro no governo do estado, tem um monte de chamada. O que é engraçado é o seguinte, tem dinheiro, tá certo? Na verdade, o Brasil, hoje em dia, para pesquisa, ele tem muito mais dinheiro do que teve no passado. A única coisa é que a gente faz pesquisa para os ricos, a gente faz pesquisa para a Europa, a gente faz pesquisa para 5G. O Pedro, ele quer pesquisar quando tu tem uma cidade densamente povoada e aí tá todo mundo querendo transmitir em 10 gigabits por segundo, que é o caso de uso dos europeus, que é o caso dos americanos, dos japoneses, dos coreanos, entendeu? Mas não tem ninguém fazendo pesquisa para o que a gente chamaria de TIC para o desenvolvimento, ICT 4D. Essa sigla aí, se vocês fizerem Google nela, tem bastante coisa. A gente vai ter que, então, recrutar. Aí o que eu queria fazer era recrutar todos vocês, certo? O desafio para mim mesmo é não olhar os currículos e dizer esse pilantra ficou reprovado 3 vezes em cálculo 1. Né? Eu queria fazer que nem a igreja, que abre e diz arrepende-te, né? Segue-me e tu estás salvo, correto? Alguma coisa assim, mais inclusiva, né? Isso é um desafio, óbvio, né? Mas a gente vai fazer isso daí. E daqui a pouco, quando vocês tiverem os netinhos de vocês estudando aqui, vocês vão dizer assim, eu tive, né, a satisfação de participar daquela primeira reunião que criou isso daí e tal. Então, eu estou soando convincente porque eu tenho que tirar dinheiro da reitoria, tá certo? Se eu não tiver, vocês me digam que aí eu vou só perder tempo lá. A gente vai marcar uma reunião técnica, tem que escolher uma plataforma de contribuição, vocês têm que enviar os resumês, eu quero que vocês façam um currículo, tá certo? Façam um currículo, vocês tiveram o exemplo dos indianos, e aí também vocês devem cadastrar no Lattes, quem estiver querendo colaborar conosco. Aí a gente vai dizer como é que faz isso usando os e-mails que a gente tem de vocês. Aí a gente vai marcar uma reunião técnica, aí nessa reunião técnica a gente distribui as tarefas para esses 2 projetos. E depois a gente faz uma Assembleia Geral. Essa Assembleia Geral eu queria que vocês trouxessem as ideias de vocês. Eu sei que alguns de vocês têm projetos que vocês querem tentar tocar. Então, um dos nomes para isso que a gente vai tentar fazer é uma incubadora de ideia. Então, se porventura tu convenceres o povo, é capaz da gente te ajudar a começar, certo? E aí tu continua depois, tenta ganhar dinheiro com a tua ideia, certo? Sem que tu tenha necessariamente que começar sozinho. Então é isso daí. Eu acho que se vocês tiverem alguma pergunta, vocês podem fazer agora. O cálice para sempre. Obrigado pela atenção de vocês. Alguém tem alguma pergunta? Sem perguntas? Vocês são ótimos nisso também. Mas tá bom, a gente vai se despedir aqui só para eu poder chegar lá no negócio. Mas antes eu quero fazer um